aposentadoria especial. Bom, todos vocês já me conhecem, mas basicamente essa aqui é a minha formação. Estratégias do DICEA, turma, memória visual. A gente trabalha muito com a sua memória visual. Vocês perceberam que não tem jeito, o ser humano ele é mais visual que ele é mais visual parnasiano do que visual textual. Planejamento progressivo da aula. Então, eu vou abordar todos os aspectos com você. E questões reflexivas. Ao longo da aula, a gente trabalha com questões reflexivas para levar vocês a raciocinarem. Introdução. Turma, o meio coletivo, ele traz com ele alguns bônus e algum ônus. O progresso, ele traz o bônus e o ônus. E o ônus é que para a nossa sociedade se desenvolver, ela se desenvolve em cima do trabalho, ok? De maneira que o trabalho, ele se perfaz dentro de uma gama de ocupações onde você encontra setores insalutíferos, ou insalubres, ou nocivos. Insalutíferos vêm da jurisprudência, como ele tem aqueles trabalhos que não têm insalubridade nenhuma. E essa é a grande questão na aposentadoria especial. Você identificar o quê? Você identificar a insalubridade no trabalho. Você comprovar a insalubridade no trabalho. Por quê? Vão existir ocupações que, a princípio, você vai falar, isso não é insalubre. Vão existir ocupações que, a princípio, vão ter nocividades que você nem imagina que tinha. Okay? Ontem eu tive um caso no escritório, um caso clássico que eu vou comentar na aula. E aí cabe a você perquirir, cabe a você pesquisar, investigar essa insalubridade. Tá? No Brasil, turma, nós temos a aposentadoria especial e alguns doutrinadores defendem que nós não deveríamos ter. Tá? Mas por que eu sou humildemente contrário a isso? Porque o grande fator que elimina a nocividade é o quê? A supressão da mão de obra humana pela mão de obra robotizada. Porque o robô não é insalubre. O robô, quando enferrujar, se troca. E o porquê que nós precisamos de aposentadoria especial no Brasil? E eu gosto de incutir isso na sua cabeça com bastante ênfase, porque você é o sedutor do juiz. É você que vai mostrar para o juiz que, independente das formalidades tão necessárias segundo o INSS, o seu cliente tem que ter direito a esse período especial. E você tem que sensibilizar o juiz. Porque no Brasil, turma, a maioria das empresas não tem condição financeira de estar implantando robótica em todos os seus setores insalubres. E eu começo a aula mostrando para você a diferença do operador de saneamento básico, operador de lixo coletivo nos Estados Unidos, no Canadá e aqui no Brasil. Eu estava na frente do caminhão. Primeiro, quantas pessoas são necessárias para esse tipo de procedimento? Uma só. Somente quem? O motorista. A segunda pergunta que eu digo para você é o seguinte: esse motorista aqui, desses caminhões, ele está exposto à insalubridade? Ele não está, turma. Em função do lixo, não, tá? Agora, a gente não precisa mencionar que um caminhão com essa tecnologia, ele inclusive tem uma isolação sonora, uma supressão de trepidação dentro da cabine do caminhão muito aceitável, muito interessante. Isso aqui é um maquinário de ponta. Então é por isso, turma, que no Brasil você precisa da aposentadoria especial. Diferente no Canadá, diferente talvez de Nova York e dos Estados Unidos. Lembrando que no Canadá, turma, não existe direito previdenciário, tá? Por quê?
Porque lá o seguro público paga tudo em ordem ao segurado. Um colega meu viajou, a irmã dele viajou para o Canadá, e aí ele pediu, ó, traz para mim o livro de direito previdenciário. Chegou lá, não tinha esse ramo do direito. Porque lá é comum o seguro público tratar com total idoneidade o segurado. Tá? O seguro público lá não é como no Brasil, tudo bem? Por menos que a gente aceite, o nosso seguro público é um dos melhores do mundo. Tá? Principalmente na América Latina. Ele é um dos melhores. Ok? Todavia, ele trata o segurado com certo descaso. Ok? Então, turma, a ideia é justamente essa. Você não está esmolando ou achando um jeitinho para melhorar a aposentadoria do seu cliente ou para conseguir aposentar o seu cliente. Você está protegendo a vida útil, a sobrevida útil do seu cliente e possibilitando que esse trabalhador se afaste da atividade agressiva antes que ele fique inválido. Esse é o truque, turma. Veja lá. Quando você trabalha 35 anos como advogado, tirando ter que aturar certos clientes, você não tem insalubridade nenhuma. De maneira que depois que você se aposenta, você vai ter uma sobrevida útil de trabalho e uma sobrevida de gozo do seu benefício de aposentadoria diferente de alguém que esteve exposto à insalubridade. O que eu estou querendo dizer? Que se esse cara esteve exposto à insalubridade, ele morre antes que você. Então, eu tiro ele antes do mercado de trabalho para ele poder gozar o benefício dele tal qual você goza. O que a legislação faz então? Tira esse cara do mercado antes para ele poder gozar o benefício dele e para ele não ficar inválido. Tá? Tal qual você vai gozar o seu benefício sem insalubridade nenhuma. Através de fatores matemáticos, a legislação faz isso. Agora é interessante você incutir na sua cabeça que isso não é um favor para o seu cliente. Isso não é uma esmolinha que o Estado está dando para o seu cliente. É uma necessidade para ele não ficar inválido e para ele sair dentro de um prazo aceitável no mercado de trabalho para que ele goze o quê? O tão merecido descanso que ele tem depois que ele sai do mercado. Tá? E é em cima disso que você tem que principalmente replicar a contestação e contra-arrazoar ou arrazoar a sua apelação. E por aí vai. Tá? Custeio. Eu começo falando com você de custeio na aposentadoria especial, por quê? Porque tem muita gente que acha, turma, que a aposentadoria especial é gratuita. E por isso que ela seria uma esmolinha, mas não é. Existe um sistema tributário previdenciário específico dessas profissões insalubres. E é nesse momento que você começa a trabalhar o quê? Você começa a trabalhar a questão tributária previdenciária, ou seja, o princípio da contrapartida. À medida que você mostra para o juiz de onde vem o tributo específico dessa insalubridade, você está dando o quê? A fonte de custeio para a benesse que essa aposentadoria especial te traz. E se você der fonte de custeio, você está constitucionalmente coberto no que tange ao pedido que você fez. E aí eu mostro para você que a reticência das empresas em fornecer essa documentação de aposentadoria especial, ela reside justamente nisso. Porque à medida em que ela te dá essa documentação, seja qual for o documento, tá? Aqui nós vamos trabalhar documentação, estrutura probatória. Não interessa que é PPP, CB40, não interessa, tá? À medida que a empresa te dá esses formulários de insalubridade, ela está assinando uma confissão de dívida, porque ela está reconhecendo que a insalubridade realmente existe, tá? E aí então ela é passível de cobrança pelo INSS, tá? E aqui eu mostro para vocês as alíquotas que incidem sobre os benefícios, sobre as remunerações dos empregados e dos respectivos trabalhadores. Você tem a primeira, que é a alíquota SAT, que é um seguro de acidente de trabalho, que é um tributo muito antigo, ok? Muito antigo, ok? No princípio era pago pelas empresas, hoje é pago, era uma coisa muito específica das empresas, hoje é uma coisa solicitada mais pelo INSS, continua sendo pago pelas empresas. Todavia a alíquota SAT, turma, uma confusão que muita gente faz, ela não é específica da aposentadoria especial. Ela é específica o quê? Dos benefícios por incapacidade, inclusive a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, turma, por incrível que pareça, apesar dela não decorrer de um sinistro,
ela é entendida como um benefício por incapacidade também. Por quê? Porque você tira o trabalhador do mercado antes que ele se incapacite, antes que ele sofra alguma lesão que culmine numa invalidez, que aí já seria uma aposentadoria por invalidez. Tá? Todavia, a alíquota SAT, turma, ela é uma alíquota que incide sobre todos os benefícios por incapacidade. Você não consegue definir um. Paralela a ela, você tem a alíquota RAT. Essa sim, ela existe exclusivamente para custear a aposentadoria especial. É em cima dessa que você trabalha para estar se batendo com o contestador. Por quê? Porque se a alíquota RAT ela não foi recolhida, não é problema do seu cliente. Se a alíquota RAT não foi fiscalizada, não é problema do seu cliente. Se o INSS foi displicente no que tange a monitoração da empresa onde seu cliente elaborou, exposto à insalubridade, não é problema do seu cliente. Turma, por um fator muito simples. Um princípio que vem lá do direito do trabalho, o princípio da hipossuficiência do trabalhador. Ou seja, o trabalhador não pode chegar na empresa, turma, e começar a exigir a cobrança ou o pagamento das alíquotas de insalubridade. Primeiro que ele não tem formação jurídica para saber que isso existe. Segundo, que se ele começar a pressionar o empregador no que tange aos aspectos da aposentadoria especial, invariavelmente, ou na grande maioria dos casos, ele vai tomar um pé nos fundos e vai perder o emprego. Essa semana, graças a Deus, em casa de ferreiro, espeto de aço lá em casa, né? A gente está tentando entrar com ação para tudo que é familiada, com muito medo, né? Porque trabalhar para a família normalmente dá problema. Mas esse meu tio é um cara que eu tenho uma grande consideração, ele é austríaco, então ele é um cara muito culto por natureza, de maneira que eu estou entrando com ação para ele. Veja, ele sempre foi ferramenteiro fundidor. Depois eu vou te explicar o que é um ferramenteiro fundidor. Quando ele fez 25 anos de trabalho, lá em 1986, olha isso, ele foi atrás do formulário de insalubridade dele. Praticamente sempre trabalhou na mesma empresa. Tá? A esposa do dono da empresa chegou para ele e falou: não vou te dar o formulário, você vai se aposentar e vai embora. E eu preciso de você aqui. Moral da história. Ele trabalhou com 32, ele se aposentou com 32 anos de contribuição sem insalubridade nenhuma. Ele nunca fez outra coisa. Ele começou como ajudante de ferramenteiro e se aposentou como ferramenteiro fundidor. Aí a mulher chega e fala isso pro cara, que eu não vou te... Ou seja, ela atrasou a aposentadoria dele 7 anos e ainda fez ele se aposentar numa proporcional com uma alíquota, com um coeficiente menor. Porque se ele se aposentasse na especial, ele teria 100%. Tá? Aí tem que olhar o coeficiente da especial lá em 85. Todavia, ele podia se aposentar especial com 32 anos de contribuição. Poderia? Também poderia. É o mínimo de 25 anos. Assim como a aposentadoria integral é o mínimo de 35 no caso do homem. Só que ele foi no sindicato que tinha um advogado especialista que aposentou ele por tempo de contribuição proporcional, com 82%. Sendo que poderia ter aposentado ele especial com 32 anos, com 100%, tá? Isso em 93 já, ok? Ou a patroa dele poderia ter dado formulário para ele se aposentar com 100% com 25 anos.